adaptação das nossas tecnologias aqui da igreja. Tiago capítulo 1, abra por favor, versículo 17. Aí você está em Tiago, é depois de Hebreus. Daqui a pouco nós vamos em Hebreus 13, verso 8. Tiago 1, 17. Eu gostaria de conversar um pouco com você, ensinar um pouco da Bíblia. E eu queria falar sobre ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua sendo o mesmo Pai. Ele continua sendo o mesmo justo. Ele continua sendo o mesmo fiel, misericordioso, gracioso, rei e adorado. Então Deus continua sendo o mesmo. E por que isso é importante? Porque nós estávamos tendo cultos presenciais, estávamos seguindo os normativos para que isso acontecesse, a separação das cadeiras. Eu acredito que as igrejas são os que mais respeitam as orientações para a preservação da saúde. Não estou dizendo que só a igreja, as igrejas é um dos que mais respeitam isto. E mesmo assim nós tivemos que voltar ao sistema de cultos online. E às vezes a gente se depara com essas situações, um jeito de um dia, outro jeito de outro. E às vezes isso a pessoa vai para a fé dela. E começa a chegar a pensar de que, será se Deus também é assim? A gente começa, às vezes a gente tem um pai, ou um esposo, ou uma esposa, que acorda de bom humor, de mau humor, de bom humor, de mau humor. Tem gente que é assim, é por lua, né? Como diz o ditado popular, tem gente que é por lua. Lua cheia, lua nova, está de um jeito, está de outro. E às vezes a gente transfere isso para a nossa fé. A gente transfere às vezes isso para o Senhor, e não é assim com o nosso Deus. Não é desse jeito que funciona. E aí está no versículo 17 e diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Aí Tiago ele faz uma descrição, que é dessa descrição que eu quero falar para você nessa noite. Do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Como as sombras das nuvens, né? Se você está em algum lugar, tem nuvens, né? E faz sombra, ela está de um jeito, em questão de segundos já está de outro. Às vezes o lugar está escuro porque uma nuvem cobriu a claridade do sol. Depois a nuvem sai, vem uma claridade. E assim as coisas vão mudando. E ele está dizendo assim: Deus não muda como as nuvens mudam, como as sombras mudam, como elas variam. Deus não tem essa variação de ficar um dia de um jeito, um dia de outro. O mesmo Deus de ontem. Aí você vai aí em Hebreus 13. É só voltar a página da sua Bíblia. Hebreus 13, no versículo 8. Quando o autor de Hebreus diz assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Então isso é muito importante. Ele não muda, ele continua sendo o mesmo. Eu até lembrei daquela canção, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus, ele não muda. Não é porque a humanidade mudou, não é porque a tecnologia mudou as coisas que Deus mudou. Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus adorado, independente de se nós estamos num lugar que tem ar-condicionado, que tem iluminação elétrica, energia, que tem essas lâmpadas, ou se estamos debaixo de uma árvore, onde nem onde assentar tem, como banco, cadeira. Ele continua sendo o mesmo Deus, ele é adorado do mesmo jeito. Ele falou isso para a mulher samaritana. Jesus, ele disse: não importa se aqui, se em Jerusalém que você vai adorar, já não é mais isso importante, já não é mais isso que leva em conta. O Pai está procurando adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Então Ele não muda, nós mudamos, o lugar muda, as coisas, a paisagem muda, mas Deus continua sendo o mesmo Deus. Se você foi numa cidade há 20 anos atrás e for nessa mesma cidade hoje, o que ela era há 20 anos atrás mudou muito. Já visto a nossa própria cidade aqui de Petrolina?
conversava com um irmão que disse que passou aqui há 20 e poucos anos atrás. E ainda passou de caminhão. Eu disse, depois quando você for lá, é outra cidade. E quem conheceu Petrolina há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, aqui é outra cidade. O trânsito é outro. As pessoas são outras. Os bairros, tantos os bairros que se criaram, que se formaram, empresas, faculdades e tudo mais. A cidade muda. Nós mudamos. Às vezes a pessoa há 20 anos atrás era magro, hoje é gordo. Eu já nasci mais fortinho. O cabelo fica branco, alguns perdem o cabelo. E aí a vida vai. Uns são ricos, ficam mais ricos, outros são pobres, ficam mais pobres, outros são ricos, ficam pobres, outros são pobres, ficam ricos. Muda. Mas Deus não. Ele continua sendo o mesmo Deus, que se você clamar a Ele, clama a mim e eu te responderei. Ele continua sendo o mesmo Deus, porque Ele não muda. E por que isso é importante a gente estudar, a gente aprender? Eu queria falar sobre você não tentar mudar o que Ele dirige, as diretrizes de Deus, as suas diretrizes. Porque às vezes Deus diz uma coisa e as pessoas dizem, mas o mundo mudou. E eu queria dizer para as pessoas que às vezes dizem isso, que o que era pecado ontem, é pecado hoje e é pecado amanhã. Roubar há 1000 anos atrás era pecado, roubar hoje é pecado, e roubar amanhã é pecado. Adulterar ontem era pecado, adulterar hoje é pecado, e adulterar amanhã será pecado. Deus não muda, e as suas diretrizes não mudam. Foi o que Jesus disse, a minha palavra não muda. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A gente precisa entender isso, por quê? Porque às vezes o homem quer mudar as diretrizes. Mas não é desse jeito, não é bem assim. E aí eu estava trazendo algumas coisas. Eu queria chamar a sua atenção para você ler comigo um pouquinho lá de 1 Reis, capítulo 13. Eu vou citar o que está aqui em 1 Reis, capítulo 13. Quem está em casa, depois você lê o capítulo quase todo, né? Você pode ler aí praticamente o capítulo todo. Mas eu não vou ler o capítulo todo, vou contar a história que está aqui no capítulo 13 de 1 Reis. A Bíblia diz que Deus levantou um homem e mandou que ele fosse ajudar, para levar uma palavra para o rei. E ele era um profeta, e ele foi àquela cidade, ele foi ajudar, e ele foi levar uma palavra do Senhor, né, para o rei. Chegando lá, o rei não gostou da palavra que o profeta tinha levado, e ele estendeu os braços, né, para dar uma ordem de prisão para o profeta. Na hora que ele estendeu o braço para dar ordem de prisão para o profeta, o seu braço congelou, o seu braço ficou duro, o seu braço não se movia. E ele ficou desesperado, o rei, porque os homens já estavam prendendo o profeta, porque ele estava contra o profeta, contra a palavra que Deus tinha mandado através do profeta. Então ele viu que a situação foi ele que provocou, ao perseguir, ao atacar o profeta de Deus. Ele pede então para o profeta orar a Deus por ele, interceder a Deus por ele. E o profeta ora ao Senhor, e o braço do rei volta ao normal. Tudo bem até aí. Só que aí o rei ficou tão feliz que ele estava perdendo o braço, ia ter que ser amputado o braço daquele rei, porque ia perder os movimentos, ia perder a circulação, né? O rei ficou desesperado. Quando ele viu que é porque ele tinha atacado o profeta, que o profeta orou, ele foi humilde, pediu ao profeta que orasse, pediu perdão, pediu ajuda. O profeta orou, e na mesma hora Deus atendeu a oração do profeta e o braço do rei voltou ao normal. E aí o rei alegre diz aqui, que no verso 6, eu vou ler o 6 para você entender. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim, para que o meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa,
e coma algo, e eu recompensarei. Olha, o rei ficou tão feliz assim, vamos lá em casa, vamos jantar, fosse aqui na nossa cidade, né? Vamos ali comer um cuscuz, um bode, vamos jantar. E aí o profeta revelou algo que não tinha revelado ainda. Ele revela aqui no verso 8, mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia nada neste lugar. Mas não é porque ele tinha nojo, não é porque a comida do rei não era gostosa, não era nada disso. Ele disse que não iria fazer isso, e no verso 9, ele explica. Ele diz: pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Então o rei tentou levar o profeta para jantar, para comer, para dar um presente para o profeta. E o profeta tinha recebido uma diretriz de Deus: depois que você profetizar e resolver tudo lá, não volte pela mesma estrada que você foi, volte por outra BR. Não coma nada, não coma pão, não beba água, nada. Eu lhe sustento com o sobrenatural. Volte por outro caminho e venha para casa. Ele disse isso para o rei. Acontece que lá nessa audiência tinham uns rapazes, filhos de um velho profeta. E esses rapazes chegam para o seu pai e contou a história para o pai. E o velho ficou impressionado com a história e perguntou para onde ele foi, por que caminho ele foi, já que ele não voltou pelo mesmo, qual caminho que ele pegou. E ensinaram para o pai. O Senhor foi lá e se apresentou, encontrou o profeta debaixo de uma árvore, descansando, e se apresentou a ele como um profeta também. E disse para ele: vamos lá em casa comer, descansar um pouco. Aí ele disse: eu não posso ir. Aí disse a mesma história: Deus me disse para não ir. Mas ele disse: eu também sou profeta do Senhor, e um anjo do Senhor veio a mim e me mandou falar contigo para que você voltasse e comesse. Oh, querido, eu creio que Deus já está falando no teu coração. Eu creio que Deus já está falando a tua vida. Verso 16 diz assim: o homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. Aí o verso 18 diz: o profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. E um anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. Muitas vezes Deus fala contigo na palavra. Muitas vezes Deus fala contigo claramente na Bíblia. Mas você prefere ouvir um mentiroso que diz outra coisa que você quer ouvir. Quem está com fome quer comer. O homem tinha feito uma viagem e desde a hora que chegou, a hora que saiu, ele não tinha comido, não tinha bebido e não tinha descansado. Porque esta era a ordem do Senhor. A ordem de Deus para a tua vida é: não se meta com essas coisas que Ele te mandou se afastar. Não come desse pão, não bebe dessa água, não descansa nesse lugar, não te faz abrigo nesse lugar. Mas você está preferindo ouvir a mentira de um falso profeta. Você está preferindo ouvir alguém que está te oferecendo o que você deseja. E você está entrando nesta barca furada. E o homem de Deus caiu. Verso 19 diz: um homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Depois você lê o restante do texto. Quando ele está comendo e bebendo, descansando lá, Deus usa o velho agora para falar uma verdade para ele. Deus está me usando para falar a você uma verdade. Se a Bíblia não é suficiente para você, você vai ser enganado pelas falsas profecias. Se a Bíblia não é suficiente para você,
Você vai ser enganado pela necessidade, da fome, da vontade de comer, da vontade de beber, de descansar, de ter os prazeres da carne. Se a Bíblia não for suficiente para você, você está à mercê de ser subjugado pelo mal. Mesmo você sendo um homem de Deus, mesmo você sendo uma pessoa cheia de Deus, você precisa seguir as diretrizes da palavra de Deus. Escuta, jovem, escuta, meu irmão, minha irmã. A Bíblia diz, as pessoas estão ignorando uma coisa. Eu não vejo hoje em dia ninguém lendo lá em Gálatas, no capítulo 5, quando fala na lista daquilo que é pecado, que a pessoa não entra no céu. Sabe uma das coisas que está lá em Gálatas capítulo 5? Lascívia. E as pessoas acham, e eu diria mais aqui, as mulheres acham que pode vestir qualquer tipo de roupa, e tirar foto, e fazer vídeo, mulher crente, e se aparecer nos canais sociais, ainda que seja restrito a um grupo de WhatsApp, ainda que se mande só para alguém próximo. É lascívia, é usar o corpo de forma sensual. E se você abrir sua Bíblia, que não estava nem no script, mas Deus vai falando, aqui no livro de Gálatas, na lista do pecado, que o que mais impressiona é que ele diz assim, que as obras da carne, verso 19, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez. Pode beber só um pouquinho. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Sabe qual é o primeiro que ele fala aqui? Imoralidade sexual. Aqui engloba tudo. Minha irmã, eu sei que o tamanho da sua saia não vai definir sua santidade, mas você tem que saber o que é lascívia, você tem que saber o que é imoralidade sexual, e você tem que ler o resto do texto que diz assim: eu vos advirto, no verso 21, como antes já os adverti, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não sou eu que estou te dizendo, é a palavra de Deus. Ela é suficiente para determinar o que é certo e o que é errado. Ela é suficiente para te aproximar de Deus. Ela é suficiente. Então, querido, não caia nas falsas profecias, que eu posso fazer isso, eu posso usar aquilo, eu posso ter aquilo. O corpo é meu, eu que mando. Não, o corpo não é seu. O corpo é do Espírito Santo. Vós sois o templo do Espírito Santo. Ele continua sendo o mesmo Deus. E ele disse: aquele que destruiu o corpo, que é o templo do Espírito, Paulo diz, Deus o destruirá. A segunda coisa que eu quero lhe falar, que a primeira é essa: não tente mudar as diretrizes. Não mude a Bíblia. Reflita. Você está se deixando levar por esses vídeos desses pastores que falam o que você quer ouvir. Você está se deixando levar por essas mensagens que agradam a sua alma, agradam o seu coração, mas não agradam o seu Deus. A mensagem que aquele profeta levou para o rei foi forte, foi dura. Tanto é que o rei mandou bater nele, mandou puni-lo. E Deus puniu na mesma hora o braço do rei. Meu querido, minha querida, você que está acompanhando, seu corpo é templo do Espírito Santo, sua língua é para adorar ao Senhor. Eu posso cantar qualquer música? Pode, você pode fazer da sua vida o que você quiser. A Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. É conveniente. Eu queria saber se você estaria cantando essa música. Se estivesse assim, aqui Jesus está, e você entrou, está na frente de Jesus no trono, diante da santidade do Senhor, e você vai estar cantando essas músicas do mundo diante dele? Eu tenho certeza que você não. Aí você acha que não está diante dele,
se os adoradores em espírito e em verdade. Eu estou te ensinando. É um culto de ensino, mas eu preciso ensinar a você que ele não muda. Você muda, o mundo muda, as coisas mudam, mas Deus não muda. A outra coisa é que o sobrenatural não pode lhe enganar. Aí eu queria entrar na dogmática do que nós vivemos hoje. A pessoa começa a pregar uma coisa e isso não é mais pecado. A Bíblia nos diz que não é assim. Há um texto lá no Antigo Testamento que pode ser traduzido assim. Você está pensando que eu nasci hoje no Evangelho? Você está pensando que eu não sei o que estou dizendo? As pessoas estão tentando sempre desvirtuar o Evangelho, a Bíblia, tentando modificar e criam o sobrenatural que engana. E aí Gálatas, sabe onde a gente estava aí mesmo? Gálatas capítulo 1, verso 8 e verso 9. Eu lembro do profeta, que o rei Jeosafá perguntou ao outro rei Acabe: não tem nenhum profeta aqui para falar? Aí ele disse: tem um, mas ele nunca traz coisa boa para mim. Ele disse: então a gente não vai à guerra enquanto ele não vier falar. Lá o profeta já começou apanhando. Levou logo uns tapas lá para não falar nada que o rei não fosse bom. Então o profeta chegou, e aí tem alguma coisa para dizer? Ele disse: tem. Tudo legal, rei. Pode ir para a guerra, vai dar tudo certo. Joinha. Aí o rei na hora percebeu que ele estava ironizando. Está vendo aí? Falou para Josafá. Está vendo aí que ele não gosta de mim? Está vendo aí que ele me odeia? Não faça assim dele. Não fale dele assim não. Ele é um homem de Deus. Você tem que respeitar. Você é rei, mas ele é sacerdote. Ele é representante do Pai. Aí o Josafá fala: o que é que Deus mandou? Ele disse: enviei. Ele contou uma parábola lá do céu, né? E o Senhor dizendo assim: como é que eu vou fazer para enganar o rei? Ele disse: envia um espírito de engano num profeta para falar, nos profetas para falar. É o que a gente está vivendo hoje. É o espírito de engano, as pessoas recebendo um monte de palavra, blá, 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 e Bíblia que é bom, nada. Mas já estava previsto, Gálatas capítulo 1, verso 8, diz assim: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, prega um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Na sua Bíblia vai botar anátema, mas seja maldição. Anátema é maldição, seja desprezado como maldição. O 9 diz: como já dissemos e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Porque o evangelho não pode ser falsificado. O evangelho não pode ser adaptado. O evangelho não pode ser transformado na sua vontade. O sobrenatural não pode lhe enganar. Aí havia uma pessoa assim: eu recebi do Senhor agora. Aí diz uma profecia para você que é contrária à Bíblia. Por exemplo, se você está em fornicação, que não tem problema na fornicação. Se você está em adultério, que não tem problema no adultério. Que você está mentindo, que não tem problema na sua mentira. Que você está roubando. Às vezes a pessoa está roubando no trabalho. Pega no trabalho de 8 às 12 e não trabalha. Está roubando o patrão. Ah, mas o patrão nem sabe que eu estou e o horário que a gente sai. Mas se você está sendo pago para isso, cumpra seu horário, faça seu serviço. É sério. Porque a Bíblia diz que Deus cobra isso de nós. Está lá em Isaías. Cobra isso das nossas vidas. Paulo também fala isso em Efésios. Vós, servos, respeitai, tratai com zelo, obedecei os vossos patrões. E aqui Paulo está dizendo em Gálatas capítulo 1, 8 e 9. Se alguém pregar um evangelho diferente deste, do evangelho que você recebeu, do evangelho que está escrito na palavra de Deus, que seja maldito. Está na hora da gente expurgar esse tipo de mensagem do nosso meio. Quando eu digo do nosso meio, não é na nossa igreja assim, do nosso meio cristão. Esse tipo de mensagem adaptada, esse tipo de mensagem que agrada o seu coração, agrada os seus ouvidos, mas não agrada
o dono da palavra. Como eu vi esses dias alguém falando, você é o centro para Jesus. Aí até vi lá alguém que estava analisando isso. Não, você não é o centro para Jesus. Você tem que ter Jesus como centro da sua vida. Nós estamos modificando. Nós é que temos que correr para Deus. E a gente modifica querendo que Deus corra para nós. Ele já enviou seu Filho, Ele já morreu por nós. É anunciado o Evangelho, anunciado que Jesus já morreu por você, já perdoou seus pecados. Mas Ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então Ele é o mesmo, Ele não muda. Não vá cair nessa não, o Evangelho não muda. O Evangelho de Lutero, lá naquelas 92 teses, 91, não sei quantas teses que ele pregou, aquele Evangelho que moveu o coração dele a se revoltar contra as coisas, é o mesmo Evangelho de hoje, era o mesmo Evangelho de 1500 anos antes de Lutero. E é o mesmo Evangelho de 500 anos depois de Lutero. Não é Lutero que define o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho. Ele não é definido pelo seu pregador. Ele não é definido por seu interlocutor. Nós somos apenas mensageiros. Os campos estão brancos para a ceifa. Nós somos os ceifeiros. Nós somos para colher, não para mudar o Evangelho. Sabe o que é que nós temos muita gente que entra no Evangelho, que entra na igreja, que entra no cristianismo, mas que ainda não nasceu de novo. Entrou, mas não conheceu a verdade. Não está disposto a se sacrificar. Não está disposto a renunciar ao mundo, os prazeres. Que triste, mas é uma realidade. Para terminar, o último tópico, esteja seguro em sua fé. Sabe o que acontece conosco? A gente precisa olhar para Deus e Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo. Ele não muda, mas nós mudamos. E às vezes nossa fé precisa estar segura de que Ele não muda. Quando eu estava colocando esse tópico, como eu tenho alguns aqui na igreja que seguiram minha graduação, né? Na área jurídica. A gente chama na área jurídica, que tem aqui do meu lado aqui, alguns da área jurídica. Já ouviram com certeza nas suas aulas da faculdade, isso precisa ter segurança jurídica, isso dá segurança jurídica. Por quê? Você não pode ter um julgado e daqui a pouco aqueles mesmos que julgaram aquela situação mudam. E aí você não sabe mais se eles acham que isso é crime ou isso é passivo de punição, de uma multa. Daqui a 6 meses não é mais. Isso cria insegurança jurídica. Isso no mercado financeiro, por exemplo, as pessoas ficam com medo de aplicar num lugar assim, porque diz assim, daqui a pouco a lei muda. Não tem imposto, passa a ter imposto. Daqui a pouco passa a ser proibido andar o carro a 100 km por hora, tem que ser 80. Daqui a pouco não, agora é 120. Daqui a pouco outro governante chega e diz, é 80, é 70. Isso cria insegurança jurídica. Os que são operadores de direito sabem o que eu estou falando. E quando a gente fala de fé, quando eu estou dizendo a você que Deus não muda, isso é para gerar em nós uma segurança na minha fé. Que o meu Deus, que eu me converti há 10 anos atrás é o mesmo, que eu me converti há 20 anos atrás é o mesmo, e se eu nasci no Evangelho, Ele é o mesmo Deus, e se eu tenho 1 ano de Evangelho, Ele é o mesmo Deus, e daqui a 10 anos Ele será o mesmo Deus, Ele não muda. Isso gera em nós uma segurança, que se eu entrar no meu quarto e me dobrar diante dEle, em secreto conversar com Ele, em secreto Ele me responderá. Está valendo a Bíblia quando ela diz, clama a mim e te responderei. Está valendo a Bíblia quando Jesus diz assim, tudo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele vai te atender. Isso é segurança.
Talvez você precise entender o que é segurança quando os dois apóstolos chegam na Porta Formosa, que o mesmo mendigo estava lá. Todas as vezes que Jesus entrou na Porta Formosa, o mendigo estava lá. Porque ele nasceu aleijado. E ele era colocado lá para pedir esmola. Mas Jesus nunca curou aquele mendigo. Porque ele precisava deixar para os seus discípulos. E quando Pedro e João chegam diante do mendigo, ele diz: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho uma coisa para te dar. Eu tenho uma força da minha fé em Jesus. E quando eles falam Jesus o Nazareno, o mendigo faz um link na hora. Eu sei quem é Jesus de Nazaré. Ele curou leprosos 10 de uma vez. Ele repreendeu o mar, o vento. Ele expulsou 6.000 demônios de uma vez. Ele deu vista a cegos. Ele ressuscitou mortos. De 4 dias sepultado. Quando ele disser assim, em nome de Jesus o Nazareno, ele, epa, levanta-te. O homem nunca tinha andado. Botou a mão no ombro de um, na mão no ombro do outro, e saiu saltando e dando glórias a Deus, e entrou dentro do templo para adorar o Senhor. Ele é o mesmo, ele não muda. Ele é aquele que pode fazer o impossível acontecer na sua vida. Isso gera segurança de fé. E aí Malaquias, para a gente concluir, em Malaquias 3:6, lá o último livro do Antigo Testamento, dos profetas pequenos, menores, Malaquias 3:6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Só até aí. Olha, Deus usa o profeta para dizer assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Seu parente amanhece de bom humor, de mau humor, com vontade, sem vontade. Mas Deus não. Todo dia Ele é o mesmo Deus. Você não precisa abrir a porta do céu e conferir. Deus está do mesmo jeito, está bem? Deus está tranquilo? Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele é aquele Deus que responde às orações. Ele é aquele Deus que cura. Ele é aquele Deus que liberta. Amém? Amém para você que está em casa. Isso te gera segurança na tua fé. Isso faz com que a sua fé seja firme. Porque você não está crendo num Deus que é variável. Você não está crendo num Deus que um dia está de um jeito, um dia está de outro. Ele não muda, Ele é o mesmo Deus. Eu, Senhor, não mudo. A sua palavra não muda. Assim como aquilo que é pecado continua sendo pecado, aquilo que é amor, que é perdão, continua sendo perdão, continua sendo um Deus que perdoa, continua sendo um Deus que lança no mar de esquecimento, como está lá em Miqueias 7, os teus pecados. Ele já lançou os teus pecados no fundo do mar, onde ninguém pode ir lá. Ele não muda, Ele continua perdoando, como Ele perdoou o irmão lá na cruz, que numa situação extrema, vendo a morte chegar, não enxergava a morte, mas enxergava a vida após a morte. E aquele homem então diz assim para Jesus: lembra-te de mim quando chegar lá no teu reino. Aquele homem era um crente que estava pagando o preço do seu pecado. E ele revela, ele confessa a sua fé em Jesus. Ele disse: Senhor, lembra de mim quando eu chegar lá no teu reino. E Jesus disse para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Oh, meu amado, que coisa linda. E Ele não muda. Ele continua sendo aquele que perdoa, aquele que se arrepende. Ele continua sendo aquele que restaura aquele que caiu e que reconhece que Ele tem um reino eterno. Ele continua sendo o mesmo, Ele não muda. Isso lhe dá segurança de fé. Não se deixe levar pelo sobrenatural que engana. Sabe qual é o sobrenatural que engana? O anjo ou o pregador que prega outro evangelho, diferente do que está na Bíblia, diferente do que está escrito na palavra do Senhor. Não mude as diretrizes do Senhor na sua vida. Se Deus mandou você voltar por outro caminho, não comer e não beber neste lugar, você está entendendo?
Deus disse para você não se apegar às coisas dessa terra. Tu estás te apegando, não caia nessa, porque vem o peso da mão do Senhor. Aquele homem foi morto por um leão. De um lado estava o leão, do outro lado estava o seu jumento que ele vinha montado, e no meio estava o corpo do profeta. O leão matou, mas não estraçalhou, não comeu o seu corpo, porque era um aviso para aquele velho profeta que foi usado de malignidade para levá-lo a pecar. Era um aviso para você e para mim, de que quando diz Deus uma coisa para nós, nós devemos levar a sério, nós devemos obedecer. Não devemos nos encantar como Daniel, que não se encantou com os manjares do rei. Ele chega para um e diz: nós não vamos comer, nós não comemos essas coisas. Aí ele disse: não posso fazer isso não, se o rei souber que vocês não comeram, ele vai me matar. Não. Aí ele fala com o outro encarregado: faz uma experiência com a gente então, para você entender que a gente tem um Deus que é maravilhoso e faz maravilha. Faz uma experiência, dá para a gente durante 10 dias só legumes, só aquilo que a gente come para emagrecer, né? Que se você for num nutricionista, num endocrinologista, ele vai dizer assim: coma folhas, para você perder peso, para você emagrecer. Se em 10 dias você só comer alface, que é mais folha, né? Aquelas folhinhas que bota na feijoada. Alface, como é o nome daquele outro? Couve, coentro, cebolinha. Imagina um prato só disso. Durante 10 dias você começou a sair, meu filho, você está tão fininho que, é claro, também se der tá assim, ó. Aí Daniel disse: faz uma prova da gente. A gente comendo só isso. Depois de 10 dias, quando chegar lá, Daniel estava forte. Os amigos de Daniel forte, cheio de robustez, poderoso ali, parecia que estava na academia. Sabe por quê? Não é a comida que lhe define, mas a obediência que lhe define. E eles não comeram os manjares do rei, porque eles estavam obedecendo a palavra, que o judeu não comia aquelas coisas. Obedeça a palavra, não coma os manjares do mundo. Que o Senhor te abençoe com esse ensino desta noite. Ele não muda. O que era errado continua sendo errado, e o que é certo continua sendo certo. Quando ele diz: eu serei o vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, está valendo. Nós podemos falar com Deus e chamá-lo de pai. Não é o Senhor Deus, né, bem longe. Não, mas paizinho, papai, pai do céu, meu pai. Ele diz: pode me chamar de pai, eu serei o vosso pai. Está lá em 2 Coríntios capítulo 6. Eu serei para vós pai, e vocês serão para mim filhos e filhas. Então que essa palavra possa adentrar o seu coração, enriquecer a sua vida, em nome de Jesus.